Olá, estudantes do oitavo ano A. Aqui é o professor Pablo. Hoje eu estou entrando na sala de vocês em substituição da aula da professora Elbia, que é a professora de ciências. A professora Elbia precisou passar por um procedimento cirúrgico e por conta disso ela está de atestado. E ainda não foi enviado um substituto, né, para as aulas dela. Para vocês não ficarem com tempo ocioso ou ficarem com dúvidas em relação à apostila dela, eu vou estar dando uma breve explicada, né, em relação às temáticas propostas, tá certo? Dos conteúdos que ela iria trabalhar com vocês, tá bom? Então vocês podem assistir a aula. Eu vou estar utilizando a apostila de vocês para estar explicando esse conteúdo. E caso vocês tenham alguma dúvida na hora de resolver essas atividades, vocês podem estar entrando em contato comigo, né? Eu estou no grupo da sala de vocês, que eu dou aula da Elitiva 1, e que eu estarei atendendo, né, no particular, no individual de cada um, e tirando essas dúvidas, tá certo? Então, no conteúdo da professora Elbia, né, nós vamos trabalhar aqui um pouquinho em relação à parte de energias, né, fontes de energia. Tanto a energia renovável, que é considerado aí as fontes de energia limpas, por exemplo, como a energia não renovável, né, que são as fontes de energia que geralmente são poluentes e que trazem algum tipo de malefício para o meio ambiente, tá certo? Então, a primeira coisa aqui é falando em relação à parte da energia sustentável, né? Quando a gente usa esse termo, nós já sabemos que nós estamos falando de uma fonte de energia que ela é limpa. E, geralmente essas fontes de energia, elas provêm, né, de recursos que são inesgotáveis. Então, que o nosso planeta oferece de forma que ele vai se renovando e ele não acaba. Nós temos um recurso ali considerado infinito, como por exemplo a luz do sol, né? E também a questão do vento, tá certo? E através desses recursos naturais, essa energia então ela é produzida, tá? Atualmente, né, nos últimos anos aí, essa energia sustentável ela tem crescido bastante. Primeiro pela questão, né, da substituição da energia não renovável e também pela questão, né, da preservação do meio ambiente, que como eu falei para vocês, essa energia não renovável ela acaba prejudicando bastante o meio ambiente. Mas nós temos aqui, falando em relação da importância dessa energia sustentável. E falando nos dias atuais, o nosso planeta, né, ele vem sofrendo bastante por um fenômeno chamado de aquecimento global, tá certo? É importante a gente destacar aqui um outro fenômeno conhecido como efeito estufa. O efeito estufa, ele é um fenômeno natural do planeta Terra e é através dele que a temperatura do nosso planeta ela é mantida numa temperatura que a gente diz constante, tá certo? É uma temperatura que ela não sofre grandes oscilações, né? E que são reguladas aí através das estações do ano que todo mundo já conhece. O aquecimento global, esse sim é ruim e ele prejudica totalmente o meio ambiente e vem causando aí grandes estragos atualmente, tá certo? Então, com o aquecimento global, nós temos uma desregulação das estações do ano, a temperatura do planeta ela está subindo, né? E por conta disso, está acontecendo o fenômeno de desertificação em alguns locais, então a vegetação ela está morrendo. Vários animais também estão morrendo. Nós temos o derretimento das calotas polares, então esse fenômeno ele é bastante ruim, tá certo? E em grande parte ele ocorre devido à queima, né, dessa energia considerada não sustentável, como por exemplo a queima dos combustíveis fósseis, tá certo? Continuando aqui, né? Então vocês vão ler esse texto, vai estar falando sobre a emissão do gás carbônico, que ele é altamente prejudicial para o meio ambiente, né? Vale a gente lembrar aqui também que esse gás carbônico ele é consumido pelas plantas no processo de fotossíntese. Mas como a taxa dele está tão alta, que uma grande parte acaba sobrando, né? Entre aspas, e acaba aí
causando os problemas como o aquecimento global que eu mencionei anteriormente, tá certo? Daí nós temos aqui, falando um pouquinho em relação à parte das fontes de energia, certo? Então, quando a gente fala de fontes de energia, nós estamos falando de recursos naturais que são utilizados aí pelo ser humano para a criação de energia que geralmente é utilizada no dia a dia para algum fim, tá certo? E o que acontece? Como eu falei na outra turma, quando a gente fala dessa energia, a energia ela não é criada, tá certo? Ela vai ser transformada. Então, o processo tem um início, né? Por exemplo, em uma hidrelétrica, falando a nível de Brasil é o mais comum. A energia ali na hidrelétrica, ela vai ser transformada na energia elétrica que a gente já conhece. E daí, como eu falei, a gente faz dois tipos de classificação. Ou a energia ela é renovável ou ela não é renovável, tá bom? Falando dos tipos de energia aqui que são utilizados, né? Nós temos que geralmente esses recursos eles são utilizados pelos seres humanos para a criação da energia e ela é utilizada na moradia, né? Nós utilizamos a energia elétrica para diversos fins, como por exemplo iluminação, a televisão, o computador, o ventilador, o ar-condicionado. Nós temos a utilização também em fábricas, a utilização em comércios, né? A energia aí nas indústrias de maneira geral e os veículos, por exemplo, que utilizam atualmente, na sua grande maioria, os derivados do petróleo, né? Que é um tipo de energia que ela é não renovável e ela causa uma grande taxa de poluição. Daí nós temos aqui que quando a gente fala das energias renováveis, que são as fontes limpas, nós temos a energia proveniente do vento, que seria, por exemplo, a energia eólica, né? Que nós temos, então, os aerogeradores, que são como se fossem moinhos, e eles giram com a força do vento e produzem a energia. Nós temos a energia solar, que é muito utilizada nas placas solares, e isso já vem sendo aplicado nas residências. E ela não vai substituir a energia elétrica, mas ela ajuda na produção de energia e ela faz com que a conta, né, de energia elétrica acabe ali reduzindo. Nós temos um ponto bem negativo em relação a essas placas solares, que é o custo, né, de instalação. Nós temos a utilização da água na energia das hidrelétricas, por exemplo, e da maremotriz, que utiliza a força das ondas do oceano. Nós temos a biomassa, que vem de matéria orgânica, né? E nós temos a geotérmica, que é a energia que é utilizada ali, por exemplo, do calor do planeta, então, do magma que vem de vulcões, tá certo? Então aqui nós temos um exemplo, né, das placas solares e da energia eólica, né, dos aerogeradores, que atualmente vem crescendo de uma forma tímida no nosso país, principalmente em relação ao custo de instalação, que é bastante alto. Então ela tem esse ponto positivo, né, de ser uma fonte de energia limpa, mas por outro lado tem a desvantagem do alto custo de instalação. E daí aqui nós estamos falando um pouquinho da energia que ela é considerada não renovável. E que nós estamos falando aqui de uma fonte de energia, né, que ela é altamente poluente e que o ser humano ela não consegue produzir. O que o ser humano faz é a extração dessa energia. Então a gente diz que é um recurso finito, justamente pelo fato de ser uma energia que ela acaba, que ela esgota, tá certo? E daí vem uma grande preocupação, né, por parte aí dos países. E se essa energia acabar? Como que eu vou fazer a substituição dela? Porque, como eu falei, não é o ser humano que produz, né? A gente só faz a extração. E por isso que vem essa busca aí pelas fontes limpas, justamente para a gente fazer uma alteração, né, quando for necessário, dessas energias não renováveis, tá bom? E daí falando das principais, nós temos aqui, sem sobra de dúvidas, o petróleo, né, que ele é extraído das petrolíferas, e através desse petróleo nós conseguimos aí produzir querosene, produzir a gasolina convencional, né, que é bastante utilizada nos veículos, por exemplo.
Nós temos o carvão mineral, nós temos também o gás natural e a energia nuclear. No Brasil, essa energia nuclear ela não é praticamente utilizada, mas alguns países possuem bastante usinas nucleares. E nós temos um ponto bem negativo falando aqui da energia nuclear, porque nós estamos falando de materiais que são radioativos. E esses materiais radioativos, além de não ter um descarte correto, né, dos resíduos, nós não conseguimos jogar ele fora, entre aspas, justamente pelo fato de serem altamente tóxicos, nós temos a questão que eles são cancerígenos. Então, se você entrar em contato direto com a radioatividade, essa radioatividade pode causar algum tipo de câncer. E por conta disso, esse material ele tem esse alto risco em relação à nossa saúde. Geralmente o descarte dele, né, dos residuais, acontece através de containers. Então, o material ele é armazenado dentro de um container. Esse container vai ser fechado, vai ser lacrado. E esse material pode ser jogado no oceano, né? Ou no espaço. Mas a gente tem que pensar que primeiro que a gente está poluindo o oceano, que a gente está jogando um container que não deveria estar ali. E nós temos um outro ponto, né? E se esse container, o líquido, né, residual que estiver dentro dele, extravasar? O que vai acontecer? Né? Vai ser um grande prejuízo para a fauna e flora daquele local, tá certo? Então aqui nós temos um exemplo, né, de uma petrolífera. Daí continuando aqui, vai estar falando em relação um pouquinho das fontes de energia limpa, né, que eu falei para vocês, que a eólica é gerada pela ação do vento, a solar pela captação dos raios solares, né, através de placas fotovoltaicas, a energia das hidrelétricas, né, que é através da força da água dos rios. Lembrando que no caso aqui das hidrelétricas, que eu sempre puxo um apanhado mais para elas, justamente pelo fato da energia hidrelétrica ser a mais utilizada no Brasil, nós temos a criação de um reservatório de água com um nível alto. Essa água ela vai passar por dentro da hidrelétrica e vai descer, vai cair, né, lá no rio. E durante esse processo são geradas as turbinas que estão dentro da hidrelétrica. Nós temos a produção de uma energia chamada de energia mecânica e energia cinética. E essa energia ela vai ser transformada na energia elétrica, que é a que chega na nossa residência, tá certo? Como eu disse, a energia ela não é criada, tá? A energia não pode ser criada nem destruída. Ela sempre é transformada. Nós temos a maré motriz, né, que é por força do mar. A biomassa, que é através de queimas de substâncias de origem orgânica. E a energia geotérmica, que é o aproveitamento do calor do centro da Terra, como eu falei para vocês, o magma, por exemplo, tá certo? Daí aqui está falando, né, em relação à parte das energias não renováveis, e eu puxo novamente, né, o apanhado aqui para a parte da energia nuclear, que apesar de no Brasil ela não ser muito utilizada, ela é utilizada em outros países e já aconteceram alguns acidentes graves, né, devido à explosão de alguns reatores. É o caso, por exemplo, aqui, ó, de Chernobyl, que até hoje aquela região ela é isolada, né? O ser humano não tem um contato direto com ela, porque mesmo com o passar dos anos, essa radioatividade ela ainda continua presente. Vai demorar muitos e muitos anos, né, para que ela se dissipe, né, para que ela desapareça, tá certo? Falando agora um pouquinho aqui das fontes de energia, né, no Brasil. Então, agora dando enfoque aqui para o Brasil. Então, nós temos uma primeira informação que o Brasil, apesar do tamanho, né, ele representa 2% do consumo mundial, não é muito, e que a principal, né, fonte de energia são provenientes das hidrelétricas, como eu havia falado para vocês, cerca de 90%, tá? Por que é mais hidrelétricas aqui no Brasil? Porque nós temos uma grande quantidade de água, então são muitos rios, nós temos vários reservatórios de água e justamente por isso temos essa possibilidade aqui das hidrelétricas. São boas, mas a gente tem pontos negativos também, porque
Para se construir uma hidrelétrica, nós temos que fazer um desvio no curso do rio, nós temos que fazer a construção, né, do reservatório de água. Isso faz com que os seres vivos que moram naquela região acabem sendo afetados de alguma forma. Se houverem populações ribeirinhas ali, elas precisam sair, então acaba aí gerando problemas também. Nós temos a energia eólica, com um desenvolvimento bastante grande na região nordeste do país, né? Nós temos uma autossuficiência em relação ao petróleo, desde a descoberta aí do pré-sal, tá certo? Explorada aí pela Petrobras. E nós temos os biocombustíveis, sendo mais comum, né, o etanol. Etanol aí que é o álcool, que é proveniente, então, da cana-de-açúcar, tá certo? Então, o Brasil consegue fazer essa produção com bastante facilidade, tá certo? Daí aqui nós estamos falando, né, em relação às vantagens e às desvantagens das energias renováveis. Então, as vantagens, a principal, né, que é considerado um recurso inesgotável. Nós temos também a questão do impacto ambiental, que ou ele é nulo ou ele é bem reduzido. Nós temos que oferece menos riscos, né, à saúde, problemas, aí como, por exemplo, a energia nuclear. Reduz a produção do CO2, né, que é o gás carbônico, que é um dos gases que ocasionam o aquecimento global. Nós temos a diminuição da dependência dos combustíveis fósseis, que é considerado um recurso esgotável, e isso gera muita preocupação. E nós temos aqui a autonomia energética do país, né, através da utilização desses recursos. Quando a gente fala das desvantagens, nós temos lá que os combustíveis fósseis, que eles são altamente poluentes, né, como a gente já destacou. E nós temos em relação aos recursos da energia renovável, o alto custo de investimento, né, para a construção dessas estruturas. Então, envolve ali um valor muito elevado em termos de dinheiro. Então, acaba pesando, né, no bolso, tá certo? Daí eu vou puxar um apanhado aqui para a energia hidrelétrica, que é do nosso país a principal fonte, né, em relação ao ponto negativo. Então, nós temos a questão dos alagamentos e também o fato de afetar as populações ribeirinhas que vivem naquela região. Então, como eu havia dito para vocês, se a gente for construir uma hidrelétrica, toda aquela região ela vai ser transformada, porque a gente vai desviar o curso do rio. Então, isso afeta as populações que vivem ali, né, as pessoas, mas também está afetando os seres vivos, como o ciclo de vida dos peixes, tá certo? Aqui vai estar falando um pouquinho em relação à parte das transformações de energia, né? E também em relação à parte da utilização. Em relação à transformação, eu volto a falar para vocês que nós não criamos energia, tá certo? A energia ela sempre vai ser transformada. Então é utilizado muitos recursos tecnológicos, né? E tecnologias modernas para fazer essas transformações. No caso da hidrelétrica, por exemplo, nós temos as turbinas que giram, né, através da força da água. Essa energia mecânica ali que é produzida, ela vai ser transformada em energia elétrica e através dos cabos, né, vai chegar nas nossas residências, tá bom? E daí aqui tem um resuminho falando mais ou menos de tudo que a gente discutiu em relação à nossa aula, tá certo? Em relação às fontes de energia renováveis e não renováveis, tá bom? E daí depois disso vocês já conseguem responder as questões que a professora Elbia deixou, tá? Então nós temos algumas questões aqui dissertativas e depois nós vamos ter algumas questões aqui objetivas, tá certo? Então vocês deverão desenvolver essas questões. Como eu falei para vocês, se na hora que vocês forem resolver ainda restar alguma dúvida, né, algum questionamento, vocês podem estar mandando mensagem para mim no privado, que daí eu faço o atendimento individualizado, tá bom? Não sei que dia que a professora Elbia irá voltar, devido aí à cirurgia que ela teve que fazer, tá bom? Mas eu estarei à disposição enquanto não houver professor substituto e vou estar auxiliando vocês nas atividades, tá certo? Do mais, pessoal, tenham uma excelente semana, bons estudos e
Até logo. Tchau, tchau.